Era julho de 2022 e eu tava postando o meu primeiro vídeo no Instagram. Mas antes de te contar como eu postei aquele vídeo e por que eu postei aquele vídeo, eu preciso te contar como eu comecei na internet. Eu tinha 16 anos quando eu entrei na faculdade de Direito. A minha escolha profissional foi feita de forma muito natural. Eu venho de uma família muito tradicional no que diz respeito à escolha da profissão. Muitos deles são operadores do direito, advogados, juízes. E eu, enquanto criança que vivenciava esse ambiente da advocacia, entendi que aquele também era o meu caminho para seguir. Só que eu não esperava que anos depois, acho que 10 anos depois, eu ia acabar fazendo uma escolha profissional tão diferente daquela tradicionalíssima em que eu comecei. E finalmente eu me tornei criadora de conteúdo. Eu entrei na faculdade muito novinha, me formei também muito novinha, comecei a advogar desde então. Trabalhei no maior escritório de advocacia do estado do Espírito Santo e, apesar de eu amar o direito, eu não amava vivenciá-lo na prática. O direito, infelizmente, me adoeceu muito. Quando eu entrei na faculdade, eu era muito nova, eu inclusive sempre tive muita carinha de neném mesmo quando eu comecei a trabalhar. Precisava trabalhar 10 vezes mais do que qualquer outro advogado para poder me provar dentro daquela profissão, para poder me fazer respeitar, para poder construir a minha vida. E a advocacia não era a profissão dos meus sonhos. Assim, na verdade, quando eu comecei a faculdade de Direito, eu queria ser delegada de polícia. Foi pelo que eu estudei, foi pelo que eu trabalhei, foi pelo que eu cultivei o meu desejo profissional durante todo o período em que eu estava estudando. Só que, como eu venho de uma família classe média baixa, bem baixa, eu não podia me dar o luxo de estudar, porque estudar também é um luxo. Eu não podia me dar o luxo de ficar em casa estudando, esperando o momento desse concurso abrir, e eu precisei me jogar na vida profissional e fazer o que praticamente todos os estudantes de direito fazem, que é ir pra rua advogar. E assim eu fui. Muito embora eu nunca tivesse tomado gosto pela advocacia, nunca tivesse desejado advogar, é o que eu precisava fazer para me manter, para fazer essa faculdade se pagar, sabe? Para eu me encaminhar na vida, para eu ter uma carreira profissional. E lá eu comecei. Trabalhei muito, justamente por ser muito novinha e não passar credibilidade, não passar tanto respeito assim. Eu precisava trabalhar 10 vezes mais e eu vivia para trabalhar, eu vivia para fazer a minha família ter orgulho de mim profissionalmente, eu vivia pro direito. E assim foi. Tudo que eu tinha na minha rotina era trabalhar, não de 8 às 18, porque quando você é advogado, você é inclusive autônomo, você precisa, né, resolver os problemas todos, então não existe uma hora contada em que você trabalha. Então a minha rotina girava em torno de eu acordo, tomo banho, pego um ônibus, vou trabalhar, volto no fim da tarde no ônibus totalmente lotado, abarrotado de gente, chego em casa, tomo um banho, como e durmo. Mas se eu tiver algumas coisas para resolver, eu ainda preciso. Sábado era assim, domingo era assim. E quando eu vi, num dado momento, eu estava muito infeliz na minha profissão. Eu passei por alguns outros escritórios, tive péssimas experiências profissionais do que a advocacia se pôs para mim. E cheguei, depois de quase 6 anos atuando como advogada, a acreditar que eu estava doente. Eu vivia, por conta da minha profissão, uma rotina totalmente doente. E eu não acho que isso foi culpa exclusivamente dela. Eu acho que tinha um empenho muito grande meu em tentar fazer dar certo a advocacia, porque o mercado é muito competitivo, é de fato muito cruel, são leões, e quando você começa, você é só um gatinho. E também tem o fato de a advocacia na prática ser muito problemática, muito ruim, e todas as vezes que eu falo isso no Instagram, no TikTok, inclusive me segue lá, eu acabo recebendo muitas pessoas sendo concordantes com essa minha fala, porque de fato é muito complicado. Num dado momento, eu estava muito infeliz na minha profissão, eu acreditava inclusive que eu estava doente, eu acreditava que eu estava desenvolvendo um quadro de depressão, de ansiedade, porque eu não tinha vontade de acordar, eu não tinha vontade de dormir, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha energia nenhuma, eu não tinha disposição nenhuma.
Eu acordava, trabalhava, voltava pra casa, limpava a minha casa e essa era a minha vida, essa era a minha rotina. Até que, num dado momento, no último escritório de advocacia em que eu trabalhei, e foi ali que eu comecei a transicionar de profissão, eu tinha uma chefe que sempre elogiava muito a minha comunicação. Ela dizia que se eu fosse na internet a pessoa que eu era ali dentro do escritório, as pessoas iam gostar muito de mim, porque eu era muito comunicativa, eu era muito engraçada. E eu falava, imagina, internet, eu não tenho rede social, não uso rede social, não usava Instagram, não tinha TikTok, não sabia nem mexer no TikTok. E eu achava que aquilo era coisa pros outros, sabe? Realmente, eu não tinha rede social até me transformar numa criadora de conteúdo. E foi muito conversando com ela ali todos os dias. E, para além da advocacia, o único hobby que eu tinha, na verdade, era cozinhar. E ela sabia disso. Ela sabia disso, a gente fazia muitas comidas juntas e tal. E ela me apresentou um perfil no Instagram de uma senhora chamada Eleni. Uma senhora, chuto eu, aproximadamente 60 anos, na internet se expondo, fazendo muitas comidas deliciosas para as pessoas da família dela. E eu falei, caramba, que legal isso, sabe? E ela me convenceu. Essa minha chefe, que inclusive também se chama Natália, me convenceu a criar um perfil para poder acompanhar essa senhora. E eu relutei um pouco com aquilo, mas no fim das contas eu acabei criando. Acho que foi isso, deve ter sido numa terça-feira. Eu criei o perfil, era um perfil com o meu nome, mas era assim, anônimo, né? Porque eu não postava foto, não tinha nada, eu só queria realmente acompanhar uma pessoa que tinha um conteúdo ali que me interessava, porque eu queria chegar no final de semana e fazer algumas daquelas comidas, ou pelo menos olhar o conteúdo dela. E assim foi, eu criei o perfil, consumi por 2-3 dias aquele conteúdo, e na mesma semana, no domingo, eu fui limpar a minha casa, que era, dentre as coisas que eu fazia, era a única coisa que eu fazia além de trabalhar. Eu coloquei no YouTube, nesse YouTube, que agora eu crio conteúdo, eu coloquei uma música pra poder tocar. Eu acho até que era Charlie Brown. Tem um show deles do Planeta Atlântida que é muito bom, pra mim é a música de limpar a casa. Coloquei e eu me recordo, naquele ano, que entrou, eu não me lembro com precisão se foi um anúncio ou se eu cliquei enganado, mas eu lembro que surgiu assim no meu YouTube um vídeo, salvo o melhor juízo, de um podcast de um psiquiatra, em que ele estava falando sobre depressão e ansiedade. E eu lembro que aquele mosquitinho sempre estava falando no meu ouvido que eu estava doente, que eu estava depressiva, que eu estava ansiosa. Chegou num momento que eu realmente estava achando que eu estava, porque eu não tinha, né, ânimo pra nada, não tinha disposição pra nada, eu não queria dormir, eu não queria acordar. Eu sorria pra todo mundo, eu me mostrava muito feliz pras pessoas, mas a verdade é que eu não tava, eu só tava tentando fingir, tava tentando seguir, sabe? Mesmo que arrastando corrente, você segue. Eu lembro que aquele barulho ficou muito forte na minha cabeça e, de repente, coincidentemente ou não, surgiu esse vídeo pra mim, no domingo em que eu tinha criado aquele Instagram pra acompanhar aquelas senhoras que faziam aquelas comidas lindas. Surgiu no YouTube o vídeo desse psiquiatra falando que todos os pacientes que chegavam até o consultório dele, falando que queriam remédios porque estavam depressivos, estavam ansiosos. Ele falou que antes de ele entrar com qualquer tipo de solução medicamentosa, fazia perguntas muito básicas. Quais eram? Você dorme bem? Você come bem? Você faz algum tipo de atividade física? Você bebe água? Você tem algum tipo de hobby? E para cada não que a pessoa ia respondendo, ele ia balançando a cabeça e dizendo assim, ah tá, então já entendi, você tá dizendo que você tá depressiva, que você tá ansiosa, que você tá com certeza doente de alguma doença do cérebro, da mente, mas você não come bem, você não dorme direito, você não pratica atividade física, você não se hidrata, você não tem nenhum tipo de lazer. Como é que é? Quer estar bem como? Ele disse que a recomendação que ele dava para quem respondia não, para todas essas perguntas muito básicas que tem que compor a vida de um ser humano médio, comum, para cada não que essa pessoa respondia, ela tinha que voltar para casa e
tornar realizável todas essas perguntas para as quais ela dizia não. Então assim, você vai para casa e por 30 dias você vai ajustar a sua alimentação, você vai começar a fazer atividade física, você vai regular o seu sono, você vai se hidratar mais e você vai arrumar alguma coisa divertida no seu dia para fazer. E eu me lembro, me dá muita vontade de chorar quando eu lembro disso, porque quando você acredita que você está doente, é muito difícil você querer assumir. É muito difícil você querer dar o braço a torcer, sabe? Estou doente. E eu lembro que aquela Natália que trabalhava muito o tempo todo numa profissão que não a contemplava, porque eu me sentia presa dentro de 4 paredes brancas de um escritório. Eu lembro que aquela Natália que não tinha disposição pra nada, olhou para aquilo que veio com uma mensagem do universo pra mim, uma mensagem de Deus pra mim. Eu lembro que eu falei o seguinte, quer saber? Eu não tô doente. Porque eu não queria ter que ligar pra minha mãe e falar, mãe, tô depressiva, mãe, tô ansiosa, mãe, tô com síndrome do pânico, mãe, eu não queria. Eu queria mostrar pras pessoas o tempo todo que eu tava bem. E eu lembro que quando essa mensagem de Deus, por meio desse psiquiatra, chegou pra mim, eu falei, quer saber? Era domingo. No outro dia, segunda-feira, que é o dia internacional de a gente começar as coisas, eu falei, amanhã eu vou fazer tudo. Amanhã eu vou acordar, eu vou pra academia, eu vou melhorar minha alimentação. Eu nunca fui de comer muita porcaria, não. Mas eu não fazia dieta, sabe? Eu não tinha a minha comida contadinha, assim. Eu vou melhorar minha água, eu vou regular o meu sono, eu vou fazer tudo isso que ele tá falando pra fazer. E daqui 30 dias, se eu não tiver melhorado, aí eu vou dar o braço a torcer e eu vou procurar um psiquiatra, eu vou procurar alguém, um médico, pra poder me ajudar. Tá insustentável, tá inviável eu continuar vivendo a minha vida da maneira como eu tô. Na segunda-feira, 5 horas da manhã, eu acordei. 5h30 eu tava na academia e eu fiz a minha matrícula. Eu falei, moça, tudo bom dia, eu quero começar agora. Eu sempre fui meio radical pra quando eu tomo algum tipo de decisão, assim, eu sou muito radical e eu gosto de resolver as minhas coisas dessa forma. Eu não sou a pessoa, muito embora eu dê o conselho de faça um pouco todo dia, comece devagar e etc. Eu sei que eu não sou assim, porque eu não funciono assim, mas a maioria das pessoas funciona. Eu tenho que começar com o pé na porta. Na segunda-feira, 5h30 da manhã, eu estava, porque 7 horas eu tinha que estar no escritório. Então 5h30 da manhã eu estava na academia, eu comia saladinha no almoço, eu tentava, né, na minha cabeça entender o que era saudável ou não, mas ali, na segunda-feira, eu já fui pesquisar um nutricionista para poder marcar, enfim. No sábado daquela mesma semana eu consegui consulta. Então naquela semana eu andava para cima e para baixo com uma garrafa de água, porque eu tinha que beber água. Eu comecei a me forçar para ter um horário específico para dormir, que era uma coisa muito difícil para mim. Eu ia pra academia todos os dias, eu comecei a melhorar a minha alimentação e a primeira semana foi uma tragédia grega, e eu só lembrava de falar assim, ok, mas são 30 dias, então o que é a primeira semana, sabe? Eu preciso vencer essa primeira semana. Vencer a primeira semana, eu tava quebrada. A primeira semana foi tão difícil, porque sair do sedentarismo e passar a fazer tudo de uma vez é bem difícil. E eu lembro que naquela primeira semana eu tive inclusive febre, porque o corpo não tava acostumado a fazer tudo que ele tava fazendo. Mas eu tinha certeza que isso tá uma merda, mas eu tenho que... 30 dias. Eu duvido que isso não vai dar certo. A segunda semana foi terrível de ruim, mas ela não foi tão pavorosa quanto foi a primeira. E eu me lembro que lá pelo 22º, 23º dia, eu acordei antes do meu despertador tocar. Toda aquela dor que eu tava passando nas 2 primeiras semanas para poder encaixar a minha rotina, para poder fazer algo totalmente novo, diferente de tudo que eu vinha conduzindo na minha rotina até então. Naquele 23º dia eu acordei antes do meu despertador tocar e eu acordei assim, animada. E naquele dia eu lembro que o primeiro xixi que eu fiz da manhã, eu falei assim, gente, eu tô diferente, eu tô estranha, hein? Que isso? Pela primeira vez em anos, eu tô disposta a acordar. E aquele sentimento de, peraí, tô viva. Epa, tem alguma coisa no meu corpo que tá funcionando.
eu tô bem, tô disposta, tô enérgica, ele começou a fazer sentido pra mim. Foi ali que eu tive o estalo. Eu falei, é isso que eu quero fazer. É possível criar conteúdo na internet porque pessoas de gerações totalmente diferentes da minha estão fazendo isso. Me convenceram de que eu tinha uma boa capacidade de comunicação e eu conseguia entreter pessoas. Então, pera lá, estão vendo em mim uma habilidade que nem eu mesma sei que eu tenho. E 3, eu sei cozinhar. E eu vou mostrar para as pessoas que, às vezes, elas estão achando que elas estão doentes, mas na verdade, elas só estão sendo negligentes com o próprio corpo, a ponto de elas, de fato, não terem nenhum tipo de ânimo, nenhum tipo de energia, nenhum tipo de vitalidade, só porque elas têm rotinas totalmente tóxicas e ruins. E foi ali que a criação de conteúdo nasceu pra mim. Foi de um insight que eu tive de, ok, eu não quero mais estar na advocacia. Até então, eu sabia que eu não queria mais estar na advocacia, mas eu não sabia o que eu queria fazer. Mas eu sabia que agora eu tinha uma mensagem pra passar. E eu queria que essa mensagem fosse exponencial. Porque eu sabia que o meu sentimento de achar que eu tava doente não era único no mundo. Tem muita gente por aí, na verdade, a massiva maioria das pessoas não está feliz dentro das rotinas em que elas estão inseridas, não está feliz fazendo o que elas estão fazendo. E eu reconheci na internet a possibilidade de, é de graça, eu posso postar, eu não sei, mas eu aprendo, eu tenho 0 seguidores, mas eu construo esse negócio. E foi ali que eu comecei. Eu decidi, do dia pra noite, que eu ia me tornar uma criadora de conteúdo digital. E aí você tem que lembrar que a minha família era tradicional, todas as pessoas com as quais eu convivia eram totalmente tradicionais. Eu não tinha referências, como eu não consumia internet, eu não tinha influenciadores pra seguir, eu não tinha modelos de criação de conteúdo. Eu nunca gostei de tirar foto, eu nunca gostei de gravar vídeo. E do dia pra noite eu decidi fazer algo totalmente diferente, porque quando eu vi a minha realidade, o meu motor de vida sendo transformado por uma nova rotina que eu tinha estabelecido, eu falei, eu vou mostrar para as pessoas como é ser uma iniciante nesse estilo de vida saudável e esse vai ser o meu nicho, essa vai ser a minha comunicação. E dali eu lembro que eu vi um post da Dona Eleni, que foi essa senhora que fazia as comitonas, em que ela fez um post pago, uma publicidade para Souvenir, que é aquela empresa de tinta. Ela fez um tacho grande de molho de tomate. E esse molho de tomate respingou na parede dela. E aí ela fez, o conteúdo dela era comida, mas ela fez uma publicidade para uma marca de tinta, de construção civil, porque ela soube criar uma narrativa em torno daquilo, porque o molho de tomate espirrou na parede. E eu lembro que aquilo me fez despertar para, ok, o meu nicho é o fitness, então eu posso fazer propaganda para Omo, porque eu preciso lavar a minha roupa. Então eu posso fazer propaganda para uma marca de suplemento, porque eu vou precisar de suplementação para dar mais performance para minha rotina. Eu posso fazer propaganda para alguma marca que envolva lifestyle, porque eu posso agregar o fitness com o lifestyle. E eu comecei a estudar sobre marketing, eu comecei a estudar sobre criação de conteúdo e dali eu comecei a postar os primeiros conteúdos no meu Instagram. E até então eu só fazia Instagram. Eu fui ter o TikTok no ano passado, eu tô falando de 2024. Em fevereiro de 2024 foi quando eu criei o meu TikTok. Então assim, eu comecei pelo Instagram, eu focava só no Instagram. Eu precisava, saber fazer uma rede social para depois começar a fazer as outras. Só que, paralelo a isso, até eu fazer essa ideia que eu tinha das marcas me pagarem, de eu começar a ganhar dinheiro com a internet, porque eu comecei a ver as possibilidades diferentes, inclusive fora da caixinha, de produzir conteúdo para além do nicho fechado que você atua, sabe? Eu precisava, ganhar dinheiro com isso. Então, antes de eu conseguir deixar a advocacia e fazer a internet me dar rentabilidade, eu precisava ter um volume de seguidores, eu precisava produzir muito conteúdo para as pessoas. Eu aprendi desde muito cedo, é um princípio bíblico na internet, como a internet funciona. Você precisa primeiro doar muito, entregar muito conteúdo para as pessoas para depois você querer receber algo em torno daquilo. Então, como eu sabia cozinhar,
eu comecei postando vídeo de receita, vídeos da minha dieta. E depois eu fui abrindo isso. Quando eu consegui contratar um personal trainer, eu fui abrindo a criação de conteúdo pro treino também. E do treino eu comecei a expandir pra minha casa. E eu fui criando conteúdo assim. Eu fui abrindo a minha cabeça, construindo esse conteúdo todo, aprendendo a fazer, errando na vista do público que agora eu tava construindo. Pro público que agora eu tava angariando pra gente formar uma comunidade. Eu postava 3 vídeos por dia e a minha rotina era basicamente a seguinte, só para amarrar a ideia, eu não podia viver só da criação de conteúdo, até porque ela não me dava renda nenhuma, eu precisava primeiro construir toda essa base para depois começar a ganhar em cima, né, do que agora eu estava desejando transformar no meu trabalho. Então eu ia pra academia às 5h30 da manhã, eu estava na academia, acordava às 4h40, 5 horas da manhã, ia pra academia, voltava, engolia a comida, tomava banho e ia direto pro escritório. 7 horas da manhã eu tava no escritório, eu treinava muito rapidinho, voltava de tarde, tipo 5 da tarde, às vezes quando eu tinha audiência ia até bem mais, mas eu voltava e de 7 e pouco da noite pra 8 horas era quando eu começava a produzir os vídeos que eu postava. Então eu editava todos os vídeos, eu ia dormir meia-noite, 1 da manhã, pra acordar às 4 de novo, então eu dormia muito pouco. Mas como eu precisava conjugar o meu trabalho como advogada com a internet, até fazer a internet deslanchar para que eu pudesse deixar a advocacia, eu fiz todos os sacrifícios que eu precisava fazer. E desde o princípio, a minha criação de conteúdo não foi de uma pessoa que estava pronta, que estava tentando ensinar as pessoas a viver um estilo de vida saudável. Eu ensinava a fazer receita. E o estilo de vida saudável foi entrando aos poucos. E eu sempre falava para as pessoas que eu não sou profissional da área, eu não tô aqui tentando te ensinar a treinar, eu não tô aqui prescrevendo dieta para ninguém, até porque eu não posso fazer isso. Eu tô aqui te influenciando a viver uma vida mais saudável. E assim foi. De post em post, a cada novo conteúdo que eu tinha ideia, e aí eu sei que uma parte disso foi muito mérito da criatividade que eu tenho, eu me considero uma pessoa muito criativa. Eu fui enxergando cada vez mais aonde eu podia produzir conteúdo, eu fui pesquisando como eu podia editar os vídeos, que tipo de edição eu podia fazer, eu fui refinando isso ao longo do tempo, eu me mostrava as minhas vulnerabilidades, as coisas que eu aprendia, as vivências que eu tinha, e assim foi. Apareceu o primeiro parceiro, eu recebia o retorno das vendas que eu fazia pelo cupom, eu não tinha salário fixo, não tinha nada, e depois, 3 anos depois, eu consegui construir uma carreira na internet, precisei conciliar a advocacia com a criação de conteúdo por 1 ano e meio, então por 1 ano e meio eu tive essa rotina maçante de trabalhar como advogada, chegar em casa, produzir conteúdo, até conseguir desvencilhar uma coisa da outra e fazer a internet caminhar sozinha. E hoje, com muito orgulho, com muita satisfação, eu te digo que eu vivo de internet, eu vivo da criação do conteúdo, eu vivo para influenciar pessoas, eu vivo para transformar a vida de pessoas enquanto eu transformo a minha também. O caminho não foi reto pra mim, não foi fácil, mas depois de tentar me encaixar numa profissão que não me vestia e não abraçava a minha criatividade, a minha dinamicidade, eu encontrei na criação de conteúdo digital onde eu podia desaguar tudo isso que eu gostava de fazer e expandir o horizonte. E depois de quase 3 anos na internet, faço 3 anos agorinha. Peraí, agorinha? Daqui 1 mês e 4 dias eu faço 3 anos de internet. Eu tenho muito orgulho mesmo, de ter conseguido não só me salvar de uma possível doença que talvez eu estivesse com um pé na porta, mas transformar a vida de pessoas, transformar a minha profissão e hoje conseguir ter coisas na minha vida que eu nunca pude ter e ser antes, se não fosse lá atrás aquela decisão diferente, pouco tradicional, que muita gente me julgou por ter e ainda julga. Mas hoje só eu sei o quanto foi bom ter colhido todas essas coisas. Mas não pensa você
que a minha estrada na internet, ela foi sempre linear. Teve um momento que foi muito difícil. Inclusive, eu te conto isso num outro vídeo. Mas valeu a pena ter persistido para poder chegar até aqui. Até esse momento, nós somos 665 mil pessoas aqui no Instagram. No TikTok, somos 1.300.000 pessoas. E agora no YouTube, eu nem sei quanto nós somos mais. Mas eu sei que a gente ainda vai crescer muito. Porque se tem uma certeza que mora dentro do meu coração é que eu nunca vou parar. Porque quando você entende que você está vivendo o propósito daquilo que você nasceu para fazer, é muito gostoso e não dá pra voltar atrás. Eu acho que é isso. Se você quiser, eu posso te contar como foi a minha estratégia para construir uma comunidade, para criar uma comunidade, para conseguir as minhas primeiras parcerias, inclusive agora estar no ponto de criar a minha própria marca. E isso também só foi possível por causa da internet. Aliás, a criação dessa marca, que é com certeza a coisa mais especial que a internet me trouxe até aqui profissionalmente, eu vou te contar no próximo vídeo. Tem uma marca muito legal nascendo por aí.